E hoje nós vamos tentar, né, colocar em prática aquilo que a gente socializou durante os 3 encontros passados. No primeiro encontro, nós tratamos dos requisitos, tudo aquilo que o advogado precisa para peticionar. Não foi isso? Tudo bem? No segundo, nós aprendemos como preparar uma petição inicial. Então resta o que hoje? É enviar. Então nós vamos tentar enviar hoje para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Depois, no próximo encontro, nós vamos peticionar no TRT2, Tribunal do Trabalho. Depois nós vamos peticionar no JEF. Depois nós vamos tentar peticionar na Justiça Militar. E a última, para fechar uma espécie de curso, né? Nós vamos ver a legislação. O que o advogado precisa conhecer sobre legislação no que diz respeito ao peticionamento judicial eletrônico. Então, sem mais delongas, vamos começar, não é isso? Sempre o objetivo desses nossos cursos é desmistificar o processo judicial eletrônico. E a gente vai tentar fazer isso hoje, né? Demonstrar que não há necessidade daquilo tudo que venderam para a gente lá em 2013, especialmente em São Paulo, né? Eu participei de alguns encontros e percebi que os colegas saíam muito preocupados, porque vendiam um negócio muito grande. Primeiro falaram de processo eletrônico. Isso já afastou um monte de gente e criou alguns bloqueios. Segundo, nós vamos trabalhar com aplicativos de baixo custo ou gratuito, né, em língua portuguesa e de fácil manipulação, usando um equipamento básico para fazer isto. Ou seja, é muito simples peticionar eletronicamente. O problema, como já falei nos nossos últimos encontros, não está do tribunal para dentro. Se existe problema e ele é pouco, são 61 comandos que o colega tem que aprender a manipular, está do tribunal para fora. Do tribunal para dentro é simplesmente preenchimento de um formulário eletrônico, que é o que a gente vai ver aqui hoje, em todos os tribunais. O problema está, não em problema, se é que existe problema, é que você tem que ter uma máquina adequada, um equipamento preparado para tal. Não dá para comprar um equipamento e já sair peticionando. Você tem que preparar a máquina, né? Inclusive, eu vou fazer uma palestra de como preparar a máquina. Como você prepara a sua máquina para o peticionamento judicial eletrônico. O advogado precisa saber, para depois saber mandar fazer. Não há necessidade de você fazer. Você tem que saber mandar fazer. Então, eu vou fazer uma palestra só sobre como é que você prepara uma máquina. Comprou uma máquina, o que você tem que fazer nela agora para que ela fique apropriada ao peticionamento eletrônico? Para esse encontro de hoje, eu fiz um roteiro. Como é pedagógico, né, nossas palestras querem ser pedagógicas, eu fiz um roteiro. Esse roteiro serve para aqueles que têm dificuldades, não é para aqueles que já sabem tudo, né? Porque que sabe tudo não... Então, procedimento que nós vamos fazer hoje é o protocolo de uma petição inicial e intermediária. Nós vamos executar um cheque. Numa execução de um cheque, encerra-se todos os procedimentos de qualquer processo. Então, nós vamos executar um cheque. Para isso, nós temos que ter quais são os requisitos
Quais são os requisitos necessários para fazer isto? No que diz respeito a hardware, ou seja, que equipamentos você precisa para peticionar? Software. Que programas você precisa para peticionar? Não é para preparar a petição, correto? É para peticionar. De internet, o que o colega precisa saber sobre internet? O que é necessário saber para poder peticionar? E para ter acesso ao sistema, como é que a gente tem acesso ao sistema? O que preciso fazer? Verificação de requisitos do sistema. Como é que você sabe que o seu computador está predisposto, né? Ou tem as características para peticionar eletronicamente? Como é que te peticiona inicialmente? Como é que você faz uma petição inicial? E por último, como é que a gente peticiona? Como é que você faz uma petição intermediária? Então esse é o roteiro que nós vamos seguir. Não sei se é o melhor roteiro, mas é só para poder a gente, na sequência, né? Ou seja, começar pelo começo. Então, o que o colega precisa de hardware? Precisa ter um computador. Este computador tem que ter um HD. Este HD acima de 80 GB você consegue peticionar. O meu tem 80. Qualquer computador que você compra hoje no mercado, ele já vem com 250 GB, correto? Então está muito bom. O colega precisa ter um computador que tenha no mínimo 2 GB de memória. O tribunal pede 4. O meu computador tem 1. Peticiono com ele. Então, um computador com 1 dá para trabalhar. Um processador, qualquer processador, placa-mãe ou computador que tem aí 2, 3 anos, 4 anos de uso, está muito bom. Não há necessidade de comprar mais. Né? O colega vai ter que ter um equipamento deste, que já é de conhecimento de todos, não é isso? Onde ele vai espetar o token e o HD e o pendrive. Vai precisar de uma leitora de cartão ou token. Recomendo o token. O token parece-me que dá menos problema. Né? Dá muito menos problema do que o cartão. O cartão, ele é um equipamento de 3 peças, não é isso? Um rabicho de 1,5 m, mais uma mão que você acopla a sua carteira. Então é propício a dar problema. Uma linha telefônica ou outro meio de acesso à internet. Um modem, né? Eventualmente uma placa de rede, para quem tem uma pequena rede em casa, no escritório, também não é necessário. O sistema do seu computador refrigerado, né, verificar como é que está. E a manutenção preventiva atualizada. Por que você tem que seguir esse passo? Porque agora o equipamento computador ele é muito importante. É ele que vai te possibilitar peticionar. Então você tem que ter esses cuidados. Não é mais uma máquina qualquer. Como eu falei nas palestras anteriores, este equipamento vale para o advogado não pelo preço de compra nem de venda, mas pelo preço de uso. Né? Ele é uma ferramenta de trabalho. Então, um computador com essas características é o suficiente para peticionar. Software, que programas o colega precisa e a colega precisa para peticionar? Vai precisar um sistema operacional, que no caso do Brasil a gente usa o Windows.
Até um mês atrás, todos nós conseguimos peticionar com o Windows XP. Então ele se tornou obsoleto. Por quê? Porque o Java 8 é incompatível com o Windows XP. Então quem tem computador com XP vai ter que formatar o HD e implantar um outro sistema operacional mais novo, o Windows 7 ou outro qualquer. Um editor de texto, que é o Word. Um visualizador de arquivo PDF, que é o Adobe Reader. Você vai pegar a petição inicial, vai digitar em doc, correto? No Word, e depois vai transformar ela usando o programa PDF Creator, para você poder visualizar esta petição. Você vai usar um outro software, que é o Adobe Reader. Você vai precisar de um certificado digital fornecido pela OAB, de preferência, né? Que o programa está no site da ordem. Você vai precisar de um programa chamado Java. E a manutenção preventiva atualizada, que você vai usar um programinha CCleaner. Ele faz limpeza do computador. Ele é um dos melhores. Ou melhor, me acostumei a usar esse programa. Tem outros. Ele é em português, de fácil manipulação. Com 3 cliques, você faz a limpeza do seu computador. Ou seja, é necessário fazer a manutenção do computador. Esse material vai estar no site hoje à noite. Se os colegas não conseguirem anotar, e se eu estiver indo muito rápido, podem pedir que eu vou mais lento. Está indo rápido ou está bem? Tá bom, então. Então, são 6 itens de software que o colega precisa. Alguns o colega precisa saber manipular. Outros, só saber que existe, que vai trabalhar subliminarmente. Internet. O que o colega precisa saber de internet para peticionar? O navegador homologado pelo tribunal, pelo respectivo tribunal. Cada tribunal escolheu um navegador para acesso ao peticionamento. No caso de São Paulo, a gente usa o Explorer e o Mozilla Firefox. Até 2 meses atrás, um mês mais ou menos, o Tribunal de Justiça só aceitava peticionamento eletrônico através do Internet Explorer. Agora já está usando o Mozilla. O colega vai ter que ter um software que permite receber e enviar e-mails. O colega vai ter que conhecer algumas grandezas relativas à internet, que nós já tratamos disso aqui, né? Upload, o que é, download, o que é, e ping, que também está no resumo da primeira palestra, lá no site. Chegando em casa, antes de peticionar, vai entrar no www.speedtest.net e vai verificar como é que está o ping, download e upload. Interessante notar que o ping tem que ser abaixo de 80. Vai ter um antivírus, claro. E você vai ter que se cadastrar no sistema. E é só isso. Isso é o que interessa para você de internet. O resto é supérfluo. Ao entrar no site do Tribunal de Justiça, vai digitar www.tjsp.jus.br, vai aparecer essa tela. O colega vai procurar espaço reservado ao advogado. E lá vai ter vários
possibilidade de entrar no sistema. O primeiro a ser entrado é o seu cadastro. Você vai ter que se cadastrar no sistema para poder peticionar. E o cadastro é muito simples. Vai clicar e vai aparecer essa tela de identificação. E nessa tela, você vai colocar primeiro o seu CNPJ. E lá embaixo você verifica que está uma frase: não estou habilitado. Você vai clicar em não estou habilitado e automaticamente vai se abrir um formulário eletrônico onde você vai preencher com os seus dados. Então você está habilitado no sistema. Você vai ter que criar uma senha também. Depois disso, nós vamos verificar se o nosso computador está apto a peticionar. Então nós vamos entrar aqui no processo peticionamento eletrônico. E vai abrir esta tela. E aqui nós temos verificação de requisitos, peticionamento eletrônico de primeiro grau, e peticionamento eletrônico no colégio recursal, e peticionamento eletrônico no segundo grau. A primeira coisa a fazer é verificar se o teu computador está conversando com o tribunal. Isso é o que quer dizer verificação de requisitos. Você vai então verificar os requisitos, que nós vamos ver como é que vamos fazer isso. Bem, o que é então peticionar eletronicamente no tribunal? É isso aqui. Nós vamos petição inicial. Vamos cadastrar dados básicos. Vamos cadastrar as partes. Anexar documentos. Assinar e enviar. Isso é processo eletrônico? Procedimento. Preenchimento de formulário em 4 tempos. É isto. Feito isso, assinando, você vai receber, ao final você vai receber um documento dizendo que você peticionou. Automaticamente vai aparecer na tela do seu computador essa informação e no teu e-mail também. Isto é então peticionar eletronicamente. Peticionar, fazer a petição inicial. Bem, intermediária. Como é que você peticiona no tribunal? Informar o processo. Informa-se o número do processo. O destino. Por que destino? Se for recurso, se for agravo, se for, tem um destino. Certo? E aqui o cuidado, para não mandar para o lugar errado. O número do processo, a categoria desta petição, o tipo de petição, selecionar as partes, por quem você está peticionando, anexar documentos, assinar e enviar. Então, esses são os procedimentos para o peticionamento intermediário. Você não consegue fazer diferente. É desse jeito. Vamos à prática? Pode. Eu não gosto do Chrome, mas é uma questão de gosto. Pode usar também. Na verdade, o que eu gosto mesmo, o que não tem trazido problemas para mim, é o Mozilla Firefox. E há uma explicação para isto. A Microsoft, ela é uma das maiores empresas do mundo
no ramo da informática. Então, todo mundo produz vírus e vermes para detonar com o navegador da Microsoft. É assim, né? O Firefox, Mozilla, é de uma empresa filantrópica. Então, possivelmente, alguém vai molestar o Mozilla. Se quiser pegar a informação esse material vai estar aqui nesse site. Opa, desculpa. Onde está aqui? É francisco-assis.webnode.com. Não é bem um site, é um blog. Foi feito só para, enquanto durar essa questão do procedimento eletrônico, depois a gente detona com ele, né? Nele? É. Tá. Bem, vamos fechar. E vamos começar a tentar peticionar. Bem, então nós precisamos, para peticionar, ter o token, correto? Primeira coisa que nós precisamos saber é se o token... Primeiro, vamos parar ou vamos até onde der? Então tá bom. É assim, José? Vamos até. Então, primeiro você precisa ter um token. Certo? Antes você teria que ter já implantado os programas do token. Então você vai encaixar o token no equipamento. E a primeira coisa que você tem que observar é se Pode falar. Pode. Só que, como falamos anteriormente, você vai estar... Esse aqui é a proteção para a sua placa-mãe e proteção também para o seu equipamento. Primeira coisa que você tem que observar é se essa luz do token está acesa. Ela não pode estar intermitente, ligando e desligando, e nem apagada. Então, é sinônimo que o teu computador está conversando com o teu token. O segundo teste, que é a verificação de requisito, você vai lá em iniciar, em programas, e vai lá em set sign. Eu vou fazer bem rápido, depois eu volto. Leitura de cartão inteligente. Gerenciador, e vai aparecer isso aí. Aparecendo isso aí, você só mexe naquilo que você sabe que está mexendo. Dependendo do que você fizer aqui, você pode mandar o seu token para Conchinchina de Assis. Então, onde é que você vai mexer? Nós precisamos saber se o nosso computador está conversando com o token, porque é ele que depois vai nos possibilitar peticionar. Você vai clicar em IDS digitais e vai aparecer 4 itens aqui embaixo. Você só vai clicar em mostrar e vai aparecer isto. Se, como está aqui, aparecer essa imagem aqui, verde, isso quer dizer que o teu computador está conversando com o token. Se não aparecer isso aí, está com problema. O problema pode ser do token ou pode ser do computador. E aí tem que chamar o técnico para verificar o que é. Então essa é a primeira verificação de requisitos que temos que fazer antes de peticionar. Porque as coisas no mundo da matéria, por incrível que pareça, foram feitas para dar errado. Por isso, de vez em quando, dão certo.
Ou você acha que o token foi feito para durar ad eterno? Por isso a preocupação que nós temos que ter agora. Saber se esse equipamento, porque ele tem uma vida útil, correto? Quando você comprou o token, falaram para você que era 3 anos, correto? Será? Pode ser que sim, pode ser que não. E aí, camarada, entra na proteção. Então, esse é o primeiro requisito que a gente tem que fazer. Porque senão você vai tentar peticionar. Não estou conseguindo peticionar. Mas por que você não está conseguindo peticionar? Porque não estou conseguindo peticionar. Então, tem que saber por quê. Vamos fazer de novo? É muito simples. Depois, quem tiver dificuldade, eu posso fazer eu vou deixar no site o ponto a ponto, passo a passo. Então, vou bem devagar. Clica em iniciar. Certo? Vai lá em todos os programas. Vai lá no programa, no software do token, que é esse aqui. Clica. Vai lá em leitora de cartão inteligente. Clica. Gerenciador criptográfico da CEFSAIG. Clica. Vai aparecer essa janela. Não mexe no resto, a não ser que você seja um advogado suicida. Tem cara que faz. Não acredito. Clica aqui. Não mexe no resto. Se der errado, eu só ensinei o certo, hein? Clica aqui, vai aparecer isso. Isso quer dizer que o token do Francisco de Assis da Silva Santos, que sou eu, que está espetado aqui, está conversando com o meu computador. Isso é muito bom. Quer dizer, estou aqui na minha Wikia, na minha casa, né? Tá tudo perfeito. Vamos ver agora se... Aquela primeira imagem lá do tribunal, ele também faz esse trabalho lá. Faz. Você clica lá, não é mais ágil do que esse procedimento, tá? Porque se lá aparecer o nome do advogado, o número da OAB, certamente está em conexão com o computador, né? Também pode fazer. Só que lá faz, aqui você já sabe o que é. Ou seja, existem várias formas de fazer. Você tem razão. Mas essa é uma boa forma quando você vai lá e não sabe o que é. Como há um abismo entre a palavra e a coisa, a gente não pode dizer tudo tão certinho, porque o exemplo nunca comporta aquilo que a gente quer falar. Mas você tem razão. Certo? Você tem razão. É possível também deixar para fazer só lá. Certo? É possível também. Pode correr o risco, mas também é bom fazer aqui. Certo? Às vezes você não está conseguindo peticionar, e às vezes é o problema do tribunal. Não é problema daqui. Aí você volta para cá. Certo? Aí você vai ter certeza que não é aqui. Certo? Bem, feito isto, ou isto feito, a gente precisa agora limpar o computador. É como sanitário, usou, lavou. Né? Aí eu uso esse programa aqui, que é o CCleaner. CCleaner. Eu vou fazer também. Você vai abrir esse programa e vai aparecer essa tela. E aqui tem um monte de comandos. Estude lá o que faz, porque alguns comandos aqui você pode detonar o seu computador. É sempre assim, né? O remédio e o veneno é só a questão de quantidade, né? Então, duas coisas que você é obrigatório fazer. CCleaner, tá lá. Aqui, ó. É um programa gratuito, mas também você pode comprar, se você quiser, né? Tem gente que gosta de comprar tudo, né? Gasto que não tem para comprar que não precisa, para fazer bonito para as pessoas que ele não gosta. Que é o cliente. Bem, e aí você vai limpar o computador.
Existem várias formas de fazer isso. Eu acho esse procedimento muito adequado. E a vida útil do teu computador vai alargar. Certo? Então, primeiro, limpeza. Clicar em limpeza. Executar a limpeza. No. Então ele vai aparecer todas as sujeiras que estão no seu computador. Se você nunca fez isso no seu computador, baixe esse programa, implante, você vai levar umas 3 horas, 4 horas, até ele limpar tudo. Né? Aí, executar a limpeza. Tem que dar 0. Aqui não vai dar 0 porque eu estou conectado com a internet, correto? Bem, feito isto, ou isto feito, limpamos o computador, tiramos as sujeiras, vamos lá no registro. Dizem as más línguas que toda vez que você liga o computador do Windows, ele se autodestrói. Todas as vezes. Vai ligando e vai se autodestruindo. Chega um momento que você não vê nada. Isso aqui ele faz essa recuperação do sistema. Registro. Procurar erros. Ele vai procurar erros. Ele achou 4 erros. E eu venho aqui corrigir erros. Ele está pedindo se eu quero salvar. É bom salvar. Porque às vezes o remédio mata o paciente. Certo? Sim. Salvar. Corrigir. Fechar. Então, hipoteticamente, não tem erros. Então, vamos procurar mais uma vez. Hipoteticamente, o nosso computador, do ponto de vista de limpeza e de registro, está apto a peticionar. Ou não. Porque as coisas são feitas para dar errado, né? E também já percebemos que o token está conversando com o nosso computador. Bem, feito isto, nós vamos para a internet. Entramos aqui. Mas eu não quero peticionar no Tribunal do Trabalho. Eu quero peticionar na Justiça Estadual. Então é www.tribunaljustiçasp.jus.br, correto? Mas tem uma vírgula aqui, né? É que eu fiquei cego pouco tempo, então estou me adaptando ainda. Se tudo der certo, ele vai entrar. Entramos no tribunal. Tribunal. Deixa eu ver se eu aumento isso aqui. Vamos aqui no local do advogado. Certo? Estamos aqui. Se você não é habilitado, você vai habilitar aqui. E vai abrir uma página. Certo? Mas como eu já sou habilitado, é só você fazer isso em casa. E nós vamos lá em peticionamento eletrônico. Caímos aqui nesta página. Peticionamento eletrônico. Estamos então no fórum. Precisamos entrar no fórum agora. E aqui que a gente vai verificar se o teu token que está conversando com o computador vai conversar com a OAB e vai conversar com o tribunal. Aquilo que você falou. E aí nós vamos fazer verificação de requisitos. E aqui é o perigo. O que ele disse?
que apareceu? Está inapto. Por enquanto, ele está trabalhando ainda. Agora imagine que você tem que peticionar e o prazo... E o prazo está correndo e você está vendo isso aqui. Bem, os deuses nos ajudaram, que ele disse que o navegador homologado é o Firefox. O tribunal está dizendo, aceito esse navegador. A resolução ele está dizendo que não. Mas o sistema operacional, o Windows 7, ele disse que sim. Os requisitos do Java, ele também disse que sim. Bem, agora nós vamos ver se ele aceita o meu token. Até aqui os deuses nos ajudaram. Então ele está pedindo a minha senha. O que ele disse? Que eu estou apto a peticionar, mesmo com esse pequeno problema de resolução. Estou apto a peticionar. Então isso é interessante fazer sempre antes de peticionar. E com uma certa antecedência, correto? Imagine que é hoje meia-noite o prazo. E agora são 2 horas e alguns minutos. E deu errado aqui. Como é que tu vai fazer? Ou vai atrás de um outro computador, ou já sabe. O colega vai ficar muito feliz. Fizemos isso, então já percebemos que o computador está apto a peticionar, né? Então vamos entrar de novo, que é para fazer todo o esqueminha de novo. Tá indo rápido ou não? Então o que nós sabemos aqui? O meu computador está conversando com a máquina está conversando com o computador e vice-versa. O meu token também está conversando. A OAB lá em Brasília diz que isso é um token, uma assinatura digital de um advogado mesmo. E o tribunal também reconheceu. E os requisitos, todos os requisitos de software e hardware foram provados aqui. Então está correto. Então agora nós vamos peticionar. Peticionamento eletrônico. Peticionamento eletrônico. Percebe como é preenchimento de formulário? E aí o peticionamento eletrônico de primeiro grau. E ela pergunta, é petição inicial, intermediária? O que é? Ou é consulta à petição? Nesse nosso caso particular, é uma petição inicial. Petição inicial. Bem, aqui eu costumo entrar com o meu CPF e com a senha. É bom que se faça isso. Não entrar diretamente com o token, para não correr nenhum perigo de você fazer besteira, certo? Quando você se cadastra no sistema, você coloca o seu CPF e uma senha. Então eu vou colocar o meu CPF aqui, 15 40 41 5 32 53. E a minha senha, ADV 07 14 17. O que ele falou? Tá errada a senha. Eu só posso errar mais 2 vezes. Certo? Não é verdade. ADV 07 1407. Sem invade. E agora? O que está acontecendo? 15 40 41 532 53. Você viu como é feito para dar errado?
tá maiúsculo. Então, vamos lá. ATV 071407. Sem inválido. Mas daqui não é isso. 15 40 41 532 53. Será que eu perdi minha senha? Não quer. É. Qual o teu CPF? Você viu? Pois é. Tava tudo certo. E agora? É bom que aconteça isso agora. Porque nós estamos brincando de fazer. E agora? E agora? Pois é. E agora, José? Vamos ver o do José. Faça 918 210 298 87. Senha 81 15 81 59. Mas você habilitou o meu, Chico? Espera aí. Se for peticionar, você tem que peticionar com alguém do lado, né? Você não vai conseguir. Olha aí, tá vendo? Deu. Isso quer dizer que eu estou em papos de aranha. O que eu vou fazer com o meu token agora? Ele está ali. Então, tudo indica que eu vou ter que peticionar no nome do meu colega. Só que nessa petição de hoje, ele não tem procuração. Então, nós vamos ter que brincar vamos até onde der, certo? Bem, então perceberam, é bom que aconteça isso. Que agora eu vou ter que verificar, porque hoje é sábado e amanhã é domingo. Segunda-feira. É o token que dá o problema, mas não a certificação. É só pedir. Eu não sei o que é agora. O que é agora? Pois é. Pois é, agora eu vou ter que chegar em casa e verificar o que é. Será que eu estou ficando doido e esqueci minha senha? O token está funcionando. Isso, validei lá atrás, correto. Entra. Certo? Então nós temos um problema aqui. Será que está a senha? Mas se a minha senha estiver errada, por que eu consegui entrar com o token? Não. A minha senha é igual. Isso. Entendeu? É. Bem, então nós já percebemos que a minha está com problema. Será que isso é um advogado genérico? Então agora vamos saber onde. Agora, percebam que a partir de agora, aquilo que eu venho falando sempre é verdade. É preenchimento de formulário eletrônico. Agora nós vamos preencher um formulário eletrônico. Isso não é peticionamento eletrônico. Isso não é processo eletrônico. Isso é procedimento. E eu vou. Agora, onde eu quero peticionar? No Fórum da Penha. E vou selecionar. Certo? Competência. Fale. Só uma dica, assim, até para os colegas que às vezes querem treinar, quando você colocar ali no fórum, você escrever a palavra teste, você pode fazer toda uma petição e ela não é encaminhada. Sim. É possível fazer isso. É o que nós vamos fazer hoje aqui. Que eu não vou peticionar. Não. Já percebeu, né? Mas é bom que dê aqui. Nesse caso. É. Esse é pro TJ, nós estamos indo pro TJ. É. E aí ele me pergunta, é cível, família, infância, juizado especial cível? A execução de um cheque é cível. Selecionar. Classe do processo. Tudo isso aqui quem fazia antes, quem era?
cartório. Por isso, 30% a mais no contrato de honorários. Você vai ter que preparar a petição, você vai ter que digitalizar, você tem que fazer tudo isso aqui. Classe do processo. Processo de execução. Título é judicial, correto? É judicial. E agora eu não consigo clicar. Porque escondeu a barra. Como é que eu faço agora? Eu não consigo levantar ele. Vocês perceberam lá atrás, quando ele falou da... O que ele falou? Então, aqui você vai fazer o seguinte. Exibir. Zoom. E diminuir. Ele não conseguiu ainda. Exibir. Zoom. Diminuir. Aí ele apareceu. Aí eu posso selecionar. Percebeu? Isso pode acontecer. Aconteceu com você. Aí você não consegue peticionar. Então você vai baixando o zoom. Lembra lá quando nós fizemos a verificação de requisitos? Então tem que voltar, este computador tem que voltar e resolver isso. Uma forma de resolver é assim. Está muito pequeno não, né? Vamos deixar assim? Agora, assunto principal. Percebe como é preenchimento de formulário eletrônico? Assunto principal. O que é? Cheque. E ele escondeu de novo, mais uma vez, que ele está brincando comigo. Eu vou tentar fazer isso aqui. Ele não vai conseguir. Opa! Não conseguiu. Exibir. Zoom. Diminuir. Aí ele apareceu. Dá para ver, né? Outros assuntos. Não tem. Eu posso, então, deixar. Valor da ação. Oi? Não há necessidade que você está peticionando, não é inicial, é? Não é inicial. Ah, essa é inicial. Inicial. Se eu colocar cheque, ele não vai aceitar. Vamos ver o que ele faz. Aceitou. Mas ele não está abrindo para me colocar o valor. Percebe? E agora? O que fazer? Bem, vamos tentar fazer aqui. Opa. Conseguimos, não é isso? R$1.000. Não tem segredo de justiça, não tem liminar, avançar. O assunto principal não pode ser incluído em outros assuntos. Então nós vamos tirar o assunto principal. E vamos avançar. Tem que colocar, ele está querendo. Mas qual é o outro assunto principal? Então vamos procurar. Qual seria um outro assunto principal na execução de um cheque? Perceberam o trabalho que a gente vai ter agora para se localizar nesta bagunça que é isto aí? Por que não facilitaram isto? E isto é na execução de um cheque. Então vamos ver o que ele vai procurar aqui. Vamos ver. Onde está isso?
É. Vamos cancelar, vamos ver aqui, ó. Então, o assunto principal é o cheque. Há outro assunto principal que eu possa colocar aqui, sem ser cheque? Obrigação. Onde está isso? Não, segundo, lá de cima para baixo, não, segundo, obrigações. Aqui? Vamos ver? Fala assim que você foi cheque. O título extrajudicial. Execução. Aceitou. Vamos colocar aqui o valor. Avançar. Agora deu certo. Isso num cheque. Agora imagine outros tipos de ação. O tempo que a gente vai ter que ter para fazer isto de acordo com o que o tribunal programou. Lá no tribunal, se A é B, então é C. Se A é B, não dá D. Porque o equipamento é burro. Ele não pensa, ele não age, ele está condicionado a fazer. E a gente vai ter que ficar brincando com isso. Com o tempo, em cada ação, a gente já sabe onde ficam as coisas. Mas até lá, a gente vai pastar legal. Bem, nós estamos aqui. Então, preenchemos a primeira parte do formulário eletrônico. Isso é processo eletrônico? Procedimento. E por que vender esse negócio para a gente? Duas coisas. Ou era ignorância ou mau caráter. Apresentaram dificuldades para vender facilidades. Não colou. Não colou. Porque todo mundo sabe, especialmente quem vem aqui na ordem, sabe que não existe procedimento. Que o problema está do tribunal para fora, não do tribunal para dentro. Bem, agora vamos selecionar as partes. Nós vamos ter o exequente. Certo? Não, é a qualificação das partes. Qualificação das partes. CPF. Se aumentar pouco, vai dar aquele problema. Vou ter que voltar tudo. Tá difícil aí? Eu vou tentar, né? Vamos ver se vai. Caso não vai precisar usar mais aquela ferramenta. Vamos ver se ele... Melhorou? Melhorou, né? Então, o exequente é dados da parte ou advogado. Nesse caso aqui, eu já estou entrando com o meu CPF. Então, ele está pedindo se é pessoa física ou jurídica. Nesse caso, é uma pessoa física. Então, ele está pedindo o CPF da pessoa. Então, vamos lá ver se o CPF dá certo. Agora, veja bem o que vai acontecer aqui. Se a pessoa já tiver processos que não seja em segredo de justiça, vai aparecer todo o endereço dela aqui. Olha que maravilha. Isso aqui é um problema, não? A vida das pessoas vão ficar. É só pegar o CPF e você descobre onde ela mora. Oi? Está na sua mão, na mão do sistema. Então, o CPF dessa pessoa é 014 016 8044. Percebeu? Já apareceu muita coisa dela aqui. Já sabemos que ela é Ruth e que ela é feminino. Engraçado. 057. Ia falar uma besteira, mas é bom não falar. O CPF, o RG, SS, PSP, Estado Civil, casado, profissão, aposentado, aposentada, não tem, aposentado, ele ainda é machista. Por quê? Por que a mulher é aposentada?
o endereço, o CEP. Olha o perigo aqui. CEP, onde está o CEP dessa mulher? 03 080 00. Já deu o endereço. Só faltou o número. Qual é o número? Rua 112. Bem, então confirmar. Isso é chato fazer. O advogado isso é muito chato. Nós que somos criativos, né? Imagina ficar lá. Bem, agora vamos adicionar outra parte, nova parte. Aí, nova parte. Agora o executado. CPF do executado. E aqui a gente vai verificar se essa pessoa fictícia, não tanto, né? Fica quieto, Francisco. 285 491 108. O que aconteceu? Tudo. Certo? Essa aqui já não vai dar danos morais, porque os danos morais é aquelas pessoas que não, né? E aí nós terminamos de qualificar as partes. E ela aparece aqui do lado. Isso é processo eletrônico? É uma chatice. Coloca o RG da senhora e depois retifica. Faz uma petiçãozinha de... Não, no RG não. Dá no CPF. Junta depois. Isso vai aparecer no procedimento eletrônico várias vezes isto. O sistema ainda está sendo organizado. Somos nós, advogados, que vamos movimentar a máquina para que esse procedimento seja mais adequado. Não tem jeito. Pois é. Esse é um problema mas é um problema que vai ter que ser resolvido. Porque antes nós estávamos no mundo da matéria, resolvia-se facilmente, porque papel pega tudo. Eu podia até colocar lá um 000. Agora não. Também é segurança para a gente no futuro. Mas até lá, né, é possível que daqui 30 dias isso aqui nada mais sirva para vocês, sabia? Pois é. Esse é um problema de ser advogado. É isso. Apareceu. Né? Oi? Porque o CNJ pode mudar tudo. Esse é um país maravilhoso. Cada estado tem o seu procedimento. Em São Paulo são 5 e vai ser 6, que o processo administrativo também vem aí. E aí? São Paulo, peticionar a justiça na justiça estadual é assim. Na Justiça do Trabalho, não, eu acho o seguinte, 80% está aqui. Se você consegue fazer isso aqui, você não vai ter dificuldade nenhuma nos outros. Certo? Não vai ter dificuldade nenhuma nos outros. Por isso que eu sempre começo com esse aqui. Bem, terminado isto, ou isto terminado, declaro que as informações estão de acordo com a petição inicial, inclusive a quantidade de partes. E aí tu colocou na petição inicial o quê? Tu não colocou o e aí? Depois tu vai se ter com um excelente. Também. Mas o que ela está colocando é no caso de urgência.
Mas isso é normal quando você sai do mundo da matéria para o mundo do virtual. As coisas não se enquadram muito bem, né? No mundo do espírito, né? O da matéria, do apeiron, como falava o filósofo, não dá muito certo. Então vai levar um tempo mesmo. Vai levar um tempo para se resolver. Mas que vai ser bom, vai. Oi? Se não há necessidade desse caso particular. Nesse caso aqui não há necessidade, porque você já entrou com o sistema. E lá, quando você for peticionar, quando você for assinar, ele já faz isso. Eu estou tentando fazer o mais simples para não... Porque depois em casa que vocês vão ver o que é difícil. Vai lá fazer o do capião, tá? Vai. Para tu ver aquelas plantas imensas. Como é que tu vai fazer, né? Pode juntar fisicamente, só que tem alguns juízes que não aceitam. Lá em São Miguel eles não aceitam. Aí o advogado tem que levar a lei, mostrar para ele, né? E ele falou, já que está na lei, peça lá que receba. Diminui, né? Diminui para caber, né? Diminui, aí o DPI vai para baixo, o cara não vê. Mas tudo isso vai ser resolvido, porque é interesse da justiça. É mais interesse deles do que propriamente nosso. Doutor, Oi? o TJE ele compartilha, compacta automaticamente, né, para 1.5 mega cada arquivo. Sim. Você tem razão. O problema é se essa compactação vai deixar visível. Se é o que você quer. Porque você tem que violentar simbolicamente o juiz, correto? Sim. Você não vai levar um negócio, o cara tá lá lendo, cara, pô, não fez direito aqui, o excelente já se sente molestado, inconscientemente. Então aqui, por isso, você tem que fazer como se fosse para você. Perfeito? Então, às vezes, o fácil, o caminho fácil, avançar. E aqui começa a trabalhar, então, o Java. E vários problemas, muitos problemas acontecem aqui. Então, até aqui os santos, os anjos, ou não, nos ajudaram. Opa! Abriu. Você percebeu, meu amigo, que eu apareci agora? Porque eu entrei lá com o meu certificado, então não há necessidade. Certo? Ele já me disse que vai dar errado, né? Vamos ver. Então agora o terceiro momento. Neste momento aqui é que você tem que ter o seu computador. Estou falando muito perto, não? Você tem que ter o seu computador organizado. Porque antes você tinha o quê? Você tinha um armário. E agora? Onde eu vou buscar as petições, os documentos que eu fiz? Em que lugar está? Em que ordem está isto? Como é que eu organizei isto? Por isso você tem que ter o escritório virtual. Que alguém no início falou aí alguma coisa, eu vou, como formos peticionar o Tribunal de Trabalho, eu vou pegar uns 10 minutinhos para reexplicar isto. Como é que você faz isto? Agora você vai ver a necessidade de organizar o teu escritório virtual. Porque agora eu vou buscar as petições aonde? Onde estão? Em que ordem estão? Como é que elas vão aparecer? Percebe? Então, por isso que é bom organizar. E organizar dentro do ser, não nos meus documentos. Né? Escritório virtual. Processo em andamento. Processos arquivados. Processo em andamento. Processos cíveis. Dentro do processo cível, o seu cliente. Dentro da parte do seu cliente, se o arquivo é DOC, se é JPEG, se é TIFF e se é PDF. O que te interessa agora é encontrar a pasta que você deveria ter criado, onde estão os arquivos em PDF.
Correto? Bem, então vamos, é petição inicial, então vamos adicionar. Ele vai perguntar, de onde é que você quer que eu busque? Tá, eu venho aqui e vou lá na escritório digital. Dentro do escritório, olha a facilidade que é trabalhar desta forma. Dentro do escritório digital, eu tenho lá uma pasta palestras OAB e tem um processo em andamento. Eu vou clicar em processo em andamento. Dentro de processo em andamento, eles têm a pasta processos cíveis. E aí a pessoa que eu vou, o cliente aqui virtual é root. Dentro da pasta root, eu tenho a inicial. Aí eu tenho os arquivos que eu produzi, que é arquivo doc, JPEG e PDF. O que me interessa aqui é PDF. O resto vai ficar como histórico. E por recortar, colar, correto? Porque a gente faz isso, né, todo dia. O recortar, colar é perigoso. E aqui eu tenho os arquivos em PDF. Nesse caso particular, eu tenho aqui a inicial. Vou clicar na inicial e vou mandar abrir. E ele mandou. Isso é processo eletrônico? Isso é procedimento, preenchimento de formulário eletrônico. Bem, então a primeira peça é a inicial. Cada advogado tem uma forma de trabalhar. O segundo documento que a gente sempre coloca numa petição inicial, no mais das vezes, é a procuração, correto? Mas é assim, né? Então, adicionar. Aí ele já me leva lá onde eu estava. Então eu vou, procuração. Abrir. Ele mandou. O segundo documento, o terceiro documento, numa execução de cheque, que documento seria? O próprio cheque. Permite uma observação? Vale. A primeira que é inicial é uma petição. A segunda que é um documento, lá em cima no título não tem que mudar para documento? Não. Vai continuar deixando petição? Ah, sim, verdade. Verdade. Concordo. Então aqui nós vamos ter que remover. Você tem razão. Remover. Faça isso depois no processo normal. Né? Ainda bem que nós estamos brincando. Agora é procuração. Mas eu vou errar mais, viu? Que é pra ver. Procuração. E agora é o cheque. Agora é, deve ter aqui o justiça gratuita, que é a declaração. Então, nós estamos com a nossa petição pronta para enviar. Bem, estou ciente que sou responsável pela legibilidade e ordem dos documentos adicionados. Aí lá tu colocou 2 petições iniciais. Tu é responsável. O juiz pode brincar com você. Então indefere. E o que eles querem, e eu também se fosse juiz e você também fazer a mesma coisa, é tirar um processo da sua frente. Claro, que o CNJ está lá em cima deles. Você recebeu 200 processos, o que você fez com ele? Então ele pega um técnico lá e fala, todas as petições que tiverem de forma inadequada, né, ou manda emendar ou deleta. Nesse caso aqui, o importante, o que ele ia fazer? Tem 2 petições iniciais. E aí? O que você fosse juiz, o que você faria para tirar esse negócio da sua frente? Inapta. Pode, mas não deve. Eu posso pular, mas não deve, porque nós estamos jogando aqui do ponto de vista do juiz. O juiz só precisa de um pretexto para mandar, para tirar o processo da frente. Eles precisam resolver, por isso o Sejusc, por isso um monte de coisas.
É. É. Foi sem querer querendo, mas aqui o sem querer querendo pode ser que... Estou ciente, e aí eu estou ciente. E aqui ela não está deixando eu ver. Aí eu tenho que vir aqui, zoom, diminuir. Aí ela apareceu para mim. O que eu fiz aqui? Ctrl menos deve ser, né, então? Percebeu o que aconteceu aí? Isso pode acontecer faltando 2 minutos para você peticionar. E agora? Chama o técnico. E o técnico está onde? Está na praia. Tá vendo o que aconteceu? Percebemos? O que sobraria agora para a gente fazer no momento desse? Chorar. Agora aqui seria muito simples. Você ia clicar e enviar e colocar o PIN. Percebam agora como nós temos que ter uma máquina organizada. Esta máquina desse colega aqui está comigo na minha casa uns 3 meses para me resolver, não estou conseguindo resolver. Porque ele encheu de vírus, de coisas que não tinha. Né? Ela está problemática, por isso que eu trouxe ela hoje aqui. Porque aqui não é para trazer as... Me permite uma observação? Nessa situação aí, se o doutor voltar lá no começo e pedir para verificar sem que envie, pode ser que ele salvou na ordem, aí é só... Se eu tivesse pedido para fazer isso. Não, mas entendeu? Isso. salvar automaticamente. Bem, percebemos o que nós temos? Então, máquina organizada. A máquina agora é essencial. Software, hardware. A máquina tem que estar limpa de vírus. Os programas têm que estar rodando de forma adequada. Porque senão acontece isso. Nós estamos tendo problema com essa máquina desde o início. Então, isso não é processo eletrônico, isso é procedimento. E com todo respeito aos colegas que estão aqui, não tem sentido ensinar isso, correto? Porque isso é fazer, e eles vão mudando e a gente vai se adequando. Então é em 3 atos só. O problema parece-me que está do tribunal para fora. Como ter uma máquina adequada? Lembrando também que hoje nós estamos com um problema aqui, ó, o Wi-Fi também está uma maravilha. Tudo bem? Nós não vamos peticionar mesmo, porque a ação é minha, eu não vou passar para ele mesmo, né? Vamos tentar agora peticionar uma intermediária, ver se dá certo. E é bom que dê errado, porque a gente aprende com os erros. Se der certo. Vamos lá. Vamos entrar de novo. Nós entramos pelo Firefox, correto? Agora vamos entrar pelo Explorer. Vamos entrar pelo Explorer para ver o que acontece. Então, pelo Explorer, advogados. Nós não vamos fazer todo o movimento agora, certo? Vamos verificar. Vamos só fazer o peticionamento eletrônico. Vamos fazer os requisitos para ver o que acontece. Você viu que ela já começou a travar. Não vai. Já travou. Percebe? Então, é um problema do Explorer. Então tem... Olha, agora foi. Não é um Pentium, é um Lentium, né? Aí carregou. Verificação de requisitos. Verificamos que lá deu certo. Não totalmente. E aqui? Tá pensando. Aqui, né?
Está pensando, olha o tempo que ele gasta. E aqui tem problema. A internet aqui está ruim, que é o Wi-Fi, está ruim. O computador está cheio de problemas, né? Continuar e ele não abre para mim. E eu preciso peticionar. E no meu computador só tem o Internet Explorer. Eu não tenho o Firefox. E eu também não tenho um colega do lado. E o tempo está passando. E São Paulo está chovendo. E aquele não vai sair daqui de jeito nenhum. E o colega vai ficar bastante feliz. E o prazo é até meia-noite. E eu não saio daqui. Por quê? Porque o Windows Explorer não está fazendo com que eu entre no tribunal. Problema de quem? Do computador. Que é o computador dele. E se ele não tivesse eu como amigo, como é que ele está peticionando agora? Bem, nesse caso particular, o que se faz? Ele travou. O que faz? Ctrl Alt Del. Então, a máquina é importante para o advogado agora. Muitos dos colegas usavam o computador como se fosse uma máquina de escrever. A única diferença é que a máquina tem um rolo e isso aqui tem um negócio. Percebe como é que... Não precisa ser um computador potente, claro que não. Mas tem que ser adequado. Tem que estar perfeito. E aí o tempo está passando. E o tempo é relativo. O tempo para quem está preso e vai sair não passa. Mas para quem está lá na... Quem leva pó lá para... Então já percebemos que não vai dar para peticionar com o Explorer. Certo? Então nós vamos tentar peticionar intermediariamente com o Firefox. E é bom que dê muitos problemas, para que a gente possa então refletir sobre, né? Que poderia ter trazido uma máquina bastante organizada, e as coisas acontecem de uma forma tão que a gente não aprende, né? Vamos lá. Não. Então vamos lá. Então vamos lá no Tribunal da Justiça, www.tribunaljustiça.sp.jus.br. Entramos no tribunal, advogado, peticionamento eletrônico. O caminho é sempre o mesmo, não é isso? É sempre pegar a Avenida Paulista, a Águia de Aia, São Miguel, vai chegar lá em Ermelino. E aí diz que é processo eletrônico. Agora vamos lá, não vamos fazer verificação de requisito, porque a gente já sabe como fazer. Vamos peticionar em primeiro grau, correto? E aí, petição inicial ou petição intermediária? Petição intermediária. Aqui, por favor, José. 918 210 298 87 81 15 81 59. Bem, eu gosto de peticionar desta forma. Mas tem um colega lá que acha que ele gosta de entrar logo pelo token, pelo certificado. Eu me costumei fazer assim. Não vou entrar em detalhe aqui, porque gosto é que nem pescoço, cada um tem o seu. Corre risco. Bem, aquele já me reconheceu, já reconheceu o meu amigo. Certo? Bem, agora nós vamos peticionar. O processo já existe,
e me diga se isso é processo eletrônico. Ele vai me pedir o número do processo. E eu vou 10 137 88 64 2014 005, que é um processo de São Miguel Paulista. Ele já me disse, olha, é um fórum, um inventário. E ele está perguntando, categoria. O que é isso? Então, aqui é que fica mais pobre ainda. Fica mais pobre ainda o formulário. Ele me dá poucas oportunidades. Então, petições diversas. Selecionar. Tipo de petição. Né? Isso aqui é o seguinte, é o inventário. E o juiz me pediu um monte de coisa só para tirar o processo da frente. Já está tudo lá. Ele me pediu, eu não, entendeu? E aí não me deu justiça gratuita, não conseguiu, ele não me disse quem é, eu pedi para que ele citasse algumas pessoas, ele não citou, então um processo totalmente... Bem, tipo de petição. Então eu não consegui encontrar no rol que eles apresentam aqui algo que fosse mais ou menos perto daquilo que eu quero, que deve ser assim mesmo, né? Porque os pedidos são vários pedidos, e aqui esse rol não contempla. Então eu vou colocar aqui um pedido chamado petição intermediária, que é o 38014. 38014. Ele tem um monte de petição intermediária, porque eu não encontrei algo nesses rótulos que me satisfizesse. Petição intermediária. E aqui aquele mesmo problema. Zoom, diminuir. E aí o colega falou que é Alt menos. Ctrl menos. Selecionar. E Ctrl mais, aumentar. Aí ele já me deu essa informação. Pedir de liminar? Não. Tutela antecipada? Não. Avançar. Ele me pergunta, é por quem que você quer? Solicitante. Declaro. E avançar. E aí ele vai entrar no... E o Java está desativado. Ou seja, possivelmente, enquanto a gente vinha para cá, o Java atualizou. Eu vou ativar o Java. Permitir memorizar. E aí ele tem mais um negócio. Aí ele abriu. Ou seja, esse Java dá problema 1000. O CNJ está preparando uma plataforma que não vai ser necessário o Java. Isso vai ser uma maravilha. Bem, aí ele abriu aqui, só que ele está abrindo como Francisco, nós não vamos conseguir adicionar. E agora, onde é que eu busco aquela petição que eu quero? Inicie lá nas pastas, escritório virtual, processo em andamento, processo família, Vívia, e está aqui a citação, é uma citação, nomeação e inventário. Tive que, se coloca um nome muito grande, ele também não aceita. Abrir, e está aí. E agora, estou ciente, e é só enviar. Bem, isto é todo o procedimento que você tem que fazer para peticionar intermediariamente no Tribunal de Justiça de São Paulo. Como é que você aprende a fazer isso? E disseram para nós, e muitos acreditaram,
que isso era processo eletrônico. Preenchimento de formulário. Preenchimento de formulário. Agora, é difícil dizer isso para todo mundo, quando tem muita gente dizendo o contrário. Vendendo cursos, apavorando os advogados. José estava comigo, o doutor José estava comigo, lá em Unixur. Nós tínhamos 800 advogados num sábado de verão para assistir uma palestra, para falar das coisas que não são essenciais, que não servem ao advogado. O que fazer agora? Parece que está desmistificado esse negócio. Desmistificamos o processo. Existe procedimento. É um procedimento. É preenchimento de formulário eletrônico. O problema não está do tribunal para dentro, está do tribunal para fora. E no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, parece que a coisa mais difícil que tem a fazer é o que está aqui. Concorda com isso? É preparar os documentos do jeito que eles querem, né? E com isso aqui, se você peticionou 3 vezes, decorou, coloca em cima da mesa, olha. Então ele vai dizer, parece que o problema está como transformar os documentos em natura, em papel, em virtual. Qual seria um outro problema que a gente poderia detectar para fazer o peticionamento eletrônico? Me digam. O que seria? Que coisa difícil seria? Parece que não tem. Ou tem? Essas coisas não passam por osmose. Você aprende a fazer fazendo. Pegou a primeira petição inicial, fez ela em doc, transformou ela em PDF, colocou na pasta adequada para enviar para o tribunal, que nós percebemos nessas 3 conversas o caminho a ser feito, correto? Pegou a procuração, digitou, imprimiu, o cliente assinou, digitalizou ela de acordo com a tabelinha, transformou ela em PDF. Alguns equipamentos já transformam automaticamente em PDF. É só ter o cuidado, como falou um colega na palestra passada, de deixar com o DPI e o tamanho adequado. Se for a minha equipamento que tem 10 anos, claro, vai ter que, né, fazer um trabalho a mais. Digitalizou a petição, a procuração, transformou ela em JPEG, imprimiu, porque o PDF chama-se imprimiu em PDF, colocou na pasta adequada. O outro documento é atestado de pobreza. Digitou, imprimiu, o cidadão assinou, volta para a impressora de novo, digitaliza em JPEG, com os kbytes que o tribunal está pedindo, transforma ele em PDF, coloca na pasta adequada, faz a verificação de requisitos para saber se o seu token está conversando com o seu computador, depois entra no tribunal, verifica se os requisitos estão adequados, volta no sistema, entra no sistema, vai lá peticionar eletronicamente e vai enviar os documentos. Quantos procedimentos você fez aí? Acho que uns 15. 15. Está feito o processo eletrônico, que eles chamam. É procedimento. Bem, o nosso próximo encontro vai ser, vamos tratar do peticionamento na Justiça do Trabalho. Como peticionar na Justiça do Trabalho. O outro, como peticionar no JEF. Que é muito engraçado. A justiça não é só uma? E por que 4 plataformas? Como é que isso vai chegar em Brasília? Como é que chega? Se uma plataforma não conversa com a outra. Ou seja, isso não é um problema meu, é um problema da justiça. Problema da justiça, não é um problema dos advogados.
E eles têm que resolverem isso. Porque vai dar problema. Né? Perguntas? Perguntas? Tudo bem? Então, no próximo encontro, nós vamos fazer nós vamos fazer um primeiro momento de transformar os documentos em PDF, que parece que isso é o que cola, não é isso? Diminuir, tá bom? Bom Natal para todos, muito obrigado.